Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal da Engenharia Aplicada em Campo. Meu nome é Dario Pereira. Estou aqui para falar com vocês sobre engrenagens, tipos e suas aplicações. Mas antes, galera, já vai lá, faça a sua inscrição lá, deixa o seu like, né? E ative o sininho de notificações porque nós temos conteúdo da semana toda. Legal? Vamos ver esse conteúdo juntos então. Então, galera, mais um elemento de máquina aí para você aprender, hein? Lembre-se, nós estamos passando por elementos de máquina para você conseguir até projetar uma máquina. Olha aí, hein? Nós falamos aqui sobre eletrônica, automação, né? Agora entramos na mecânica e elementos de máquina, tem projetos, tem muita coisa nesse canal aqui, acompanha aí. Então, falar um pouquinho sobre engrenagens, tá? Engrenagens são elementos mecânicos compostos de rodas dentadas que se ligam a eixos, aos quais imprimem rotação e torque, transmitindo assim potência. As velocidades rotacionais e os torques de duas engrenagens diferem em proporção aos seus diâmetros. Os dentes das duas rodas de uma engrenagem têm todos o mesmo formato, então se a engrenagem é módulo 1, módulo 2, módulo 3, ela vai ter sempre o mesmo passo, sempre o mesmo módulo, tá? Tem que ser, né? O que vai variar aí é o diâmetro, tá? Com o diâmetro e a quantidade de dentes da engrenagem. Aí você vai variar a relação de transmissão, tá legal? Então, as engrenagens operam aos pares, os dentes de uma encaixando nos espaços dos dentes da outra, tipo macho e fêmea, né? Se os dentes de um par de engrenagens se dispõem em círculo, a razão entre as velocidades angulares e os torques do eixo será constante. E se o arranjo dos dentes não for circular, variará a razão da velocidade. A maioria das engrenagens é de forma circular. Nós temos também, por exemplo, que diferem de circular a cremalheira, né? Vocês têm aí no portão da sua casa, geralmente, se ele não tem um braço eletromecânico, né? Aqueles basculantes são um braço eletromecânico, mas se ele é um portão de correr, com certeza absoluta ele tem uma cremalheira. Gira uma engrenagem circular e você tem a cremalheira que ela é linear. Tá legal? Mas o módulo, o passo é o mesmo, tá? Para elas estarem engrenadas. Para transmitir movimento uniforme e contínuo, a superfície de contato da engrenagem deve ser cuidadosamente moldadas, de acordo com um perfil específico. Se a roda menor do par, o pinhão, né? Nós chamamos de pinhão e coroa, a maior a coroa, está no eixo motor, o trem de engrenagem atua de maneira a reduzir a velocidade e aumentar o torque. Então, inversamente proporcional. Se eu aumento o torque, eu diminuo a velocidade. Se eu aumento a velocidade, diminuo o torque, tá? Você tem os dois casos aí, mas sempre inversamente proporcional. Tipos de engrenagem, pessoal. As engrenagens não só apresentam tamanhos variados, mas também se diferem em formato e tipo de transmissão de movimento. Dessa forma, podemos classificar as engrenagens empregadas normalmente dentro dos seguintes tipos. Cônicas, tá? Quanto ao formato, né? Quanto ao formato, vamos classificar aí. Quanto ao formato, cônica e cilíndrica, né? Quanto à disposição dela, né? Quanto ao formato dos dentes, né? Retos e helicoidais, né? Hipóides. Tem a cremalheira também, que, né? Cônica, circular e linear seria quanto ao formato. E aí a cremalheira. Quanto aos dentes, já falei, né? Helicoidais, hipóides e retas. E temos também o parafuso de rosca sem fim, tá? Parafuso de rosca sem fim, galera, você tem a coroa, né? E o pinhão, ele é uma rosca, tá? E aí você consegue variar a sua rotação, a sua relação de transmissão, na verdade, com a quantidade de entradas desse pinhão, né? Quantidade de entradas de rosca no parafuso sem fim, tá? Se ele tem uma entrada, é uma rotação. Se ele tem duas entradas, é outra rotação. Então ele vai reduzindo, tá? Conforme você vai aumentando a quantidade de entradas, você vai reduzindo a velocidade e aumentando o torque. Legal? Então as cônicas, né? Aí tem um conjunto de transmissão aí, duas engrenagens cônicas. Vocês podem ver aí que
a transmissão é perpendicular, né? 90 graus entre elas, entre o axial aí, tá? O eixo. Então ela é empregada quando duas árvores se cruzam. O ângulo de intersecção geralmente é 90 graus, podendo ser menor ou maior, tá? Os dentes das rodas cônicas têm um formato também cônico, e o que dificulta um pouco a sua fabricação. Diminui a precisão e requer uma montagem mais precisa para o funcionamento adequado. A engrenagem cônica é utilizada para mudar a rotação e a direção, força em baixas velocidades. Então, helicoidais. Pessoal, o formato dela, ela é cônica, né? Ela tá cônica, mas o dente, ela é uma engrenagem cônica de dente helicoidal. Essa é uma engrenagem cônica de dente reto, tá legal? Então, fique bem explicado aí. Então, na helicoidal, mesma coisa, né? Ela é cônica, transmissão perpendicular, 90 graus entre os eixos, tá? E aí, ó, os dentes são dispostos transversalmente em forma de hélice. Imagina que tem uma hélice girando aqui, tá? Ela tá fazendo assim, ó. Então, aqui, ó, em formato de hélice. Então, isso é helicoidal. É usado em transmissão fixa de rotações elevadas. Pode ser silenciosa devido aos dentes estarem em componente axial, né, de força, que deve ser compensada por mancal de rolamento. Serve para transmissão de eixos paralelos entre si e também para eixos que formam um ângulo qualquer entre si, normalmente 60 ou 90 graus. A cônica, tá, pessoal? E nós temos também engrenagens, né, hipoides, que ela é um formato quase parecido aí com o helicoidal. As engrenagens hipoides são uma variedade de engrenagens que, ao contrário das cônicas, na verdade ela é cônica, né? Os seus eixos se cruzam. São empregadas para transmitir movimento e cargas elevadas entre eixos que não se cruzam, na verdade. Podem ser de diversos tipos dentados espirais, né? Que aí o helicoidal. Tá legal? A cremalheira, já falamos, olha lá. No seu portão, se o seu portão é de correr, você tem uma engrenagem dessa aí, uma cremalheira, ela é em formato linear, tá? Aqui uma engrenagem cilíndrica de dente reto, tá? Então os dentes são dispostos paralelamente entre si, em relação ao eixo. É o tipo mais comum de engrenagem e o de mais baixo custo. É usado na transmissão que requer mudança de posição das engrenagens, né? Os eixos aí estão paralelos à transmissão. É mais empregada em transmissão de baixa rotação do que em alta rotação por causa do ruído que produz. Então, nós vamos falar um pouco aí a respeito, né, um pouco mais no canal a respeito de engrenagens, mas esses são os tipos mais comuns que você tem aí. Ó, agora, parafuso de rosca sem fim. Lembra que eu falei? A coroa está aqui. E aqui, ó, nós temos esse fuso aqui de uma entrada só. Você vê que ele tem só, né, uma entrada. Imagina que você tivesse uma porca e você girasse, né? Essa porca só tinha uma entrada de rosca. Porque tem parafuso de várias entradas, tá, pessoal? Nós vamos falar aqui no canal também. Então, engrenagens de rosca sem fim são usadas quando grandes reduções de velocidade são necessárias. Esse tipo de engrenagem costuma ser de 1 para 20, tem vários tipos de relações de transmissão, tá? Chegando até valores de até 1 para 300, tá? O meu pinhão, aqui o sem fim, dá uma volta, e a minha coroa, na verdade, para mim dar aqui 300, para mim dar eu dou uma volta no meu pinhão. Para essa aqui, ela tem que como é que eu vou explicar de uma forma mais didática? Para dar uma volta dessa, eu preciso de 300 voltas 300 voltas do sem fim. Então imagina que o motor, ele sempre vai estar no sem fim, e o motor está girando. Quando ele conseguir dar 300 revoluções, 300 voltas em torno, né, do eixo ali, essa aqui girou uma vez. Imagina quanto eu falei que é inversamente proporcional, não é? Se eu reduzir a velocidade, né, de 300 para 1, o torque é proporcional. Eu aumentei o torque, certo? Então, eu dei 300 voltas aqui para dar uma aqui. Só que o torque aqui é 300 vezes maior que lá também, entendeu? Então,
tem essa relação aí. Tá? Então, geralmente nós utilizamos o pinhão, aí ele vem em metálico, e a coroa geralmente ela é em bronze, tá? Ela é feita de bronze. Vocês veem que a cor dos metais aí é diferente, tá? E você consegue muita versatilidade aí na relação de transmissão, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100 e por aí vai, tá bom? Então o cálculo, né? A razão entre o número de dentes nas rodas é diretamente proporcional à razão de torque e inversamente proporcional à razão das velocidades de rotação. Por exemplo, se a coroa, né, a roda maior tem o dobro de dentes do pinhão, o torque da engrenagem é 2 vezes maior que o pinhão, ao passo que a velocidade desse é 2 vezes maior que a da coroa, tá? Então, em um par de engrenagens no qual Z1 é o número de dentes da engrenagem 1, Z2 número de dentes da engrenagem 2, N1 número de rotações por minuto da engrenagem 1 e N2 número de rotação da engrenagem 2. Aí nós temos a relação N2 sobre N1, como é inversamente proporcional, Z1 sobre Z2, tá? Comparamos um caminhão a um carro de Fórmula 1. Digamos que os dois possuem a mesma potência, a velocidade angular do eixo do motor do carro de Fórmula 1 é muito maior, mas o torque é muito baixo. No entanto, a velocidade angular do eixo do motor do caminhão é muito mais baixa, mas o seu torque é muito elevado, podendo então deslocar um peso muito maior, tá? Para isso que serve essa relação de transmissão. Então, galera, esse é os tipos mais comuns de engrenagem, tá legal? Bom, galera, esse foi o assunto de hoje. Espero que tenham gostado, né? Falamos um pouco das engrenagens aí, suas aplicações e tudo mais. E se não fez a sua inscrição, já vai lá, faz sua inscrição, ainda dá tempo, né? Faça sua inscrição, deixe o seu like aí e ative o sininho de notificações para o YouTube avisar quando tiver o conteúdo novo aqui no canal, tá legal? Um abraço, até a próxima!